Ok. Diante de todo esse exposto, sendo um problema de saúde pública, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim o completo bem-estar social, físico e mental. Diante desse conceito ampliado de saúde, a gente pode fazer referências e relacionar o adoecimento com as injustiças sociais. Então, determinantes sociais de saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos, comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. O objetivo desse estudo é verificar a influência dos determinantes sociais em saúde nos desfechos clínicos de pessoas acometidas por insuficiência cardíaca não chagásica em um hospital de referência em cardiologia. Os objetivos específicos: caracterizar o perfil clínico de pessoas acometidas por insuficiência cardíaca não chagásica atendidas em um hospital de referência em cardiologia. E estimar a associação dos determinantes sociais de saúde com desfechos clínicos de pessoas acometidas por insuficiência cardíaca não chagásica atendidas em um hospital de referência em cardiologia. Bom, a metodologia. Um tipo de estudo é de caráter quantitativo, é uma coorte prospectiva de usuários, de pessoas acometidas por insuficiência cardíaca em um hospital de grande expertise, em cardiologia, e foi compreendido no período de 2016 a 2017. O locus do estudo, como eu falei, é um hospital público, que tem toda essa expertise, e os critérios de inclusão para o estudo foram ser maior de 18 anos, fração de ejeção menor que 50%, não ser de etiologia chagásica e também os critérios diagnósticos da Sociedade de Cardiologia Europeia. Bom, a metodologia também compreendeu o processo todo de coleta, que foi a buscativa. Essa buscativa ela é realizada diariamente pelos colaboradores da pesquisa, no caso foi, Então, essa buscativa, o colaborador pegou os dados através de um prontuário eletrônico do hospital e aí verificou se aquele paciente que entrou por descompensação da insuficiência cardíaca, se ele atendia aos critérios de inclusão do estudo. Depois disso, aí o colaborador foi à beira-leito do paciente para poder apresentar para o paciente esse estudo e também pedir a assinatura dele através da CLI. Bom, quando há necessidade, quando a gente verifica que esse paciente rehospitalizou e está na janela de segmento, aí a gente já aproveita e já faz o segmento com esse paciente. E ele é acompanhado do intra-hospitalar até a alta. Depois que ele tem alta, nós continuamos a fazer o acompanhamento. Então, esse paciente, ele recebeu uma ligação, esses pacientes receberam uma ligação que compreendeu o período de 30 dias após a alta e nessa ligação nós fizemos um inquérito com ele para procurar sinais de descompensação cardíaca. A partir do momento que a gente identificou esses sinais de descompensação cardíaca, aí a gente o convidou para a nossa clínica de insuficiência cardíaca, que é voltada para isso, para poder fazer a otimização terapêutica e relacionar também os determinantes sociais de saúde. E aí, para que esse paciente tenha melhores desfechos. Depois de feito tudo isso, o segmento vai correndo. No caso, tivemos um segmento de 6 meses e de 12 meses. As variáveis, nós dividimos em duas variáveis independentes, que compreendem sexo, idade, raça, cor, estado civil, escolaridade, condição laboral, propriedade da moradia, condições da moradia, características clínicas, etiologia da insuficiência cardíaca, diagnóstico prévio de IC, classificação funcional, perfil hemodinâmico, comorbidades prévias e fator precipitante. As variáveis independentes foram evolução hospitalar, internamento em UTI, infecção durante a internação, hipercalemia, uso de drogas vasoativas e desfecho hospitalar. Bom, os resultados do nosso estudo.
Essa tabela é a tabela sociodemográfica, aonde foi compreendida a maior parte no sexo masculino, 58,9%, que corroborou com estudos feitos previamente. Sendo que eu quis trazer também que a mulher, na fase madura, ela perde o fator protetor cardiovascular. Então, eu encontrei estudos que comprovaram que as mulheres também fazem parte desse quantitativo maior. Então, ela perde esse efeito protetor cardiovascular que está ligado a todo o processo da menopausa, né, diminuição dos hormônios do estrógeno, que é o que confere essa proteção cardiovascular. A idade média que nós achamos foi de 56,7. Estudos de Framingham dizem que a idade predisponente para o acometimento da insuficiência cardíaca é de 60 anos. Então, diante de algumas coisas e alguns resultados que nós tivemos, infere-se que esse resultado a gente teve devido às características clínicas, aos fatores precipitantes, a toda a dinâmica do paciente em relação à alimentação, em relação aos hábitos de vida, em relação às dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, que a gente vai ver mais à frente um pouco. Quanto à raça e cor, houve a predominância, né, parda, 19,5%, nossos pacientes também eram negros, 13,9%. Então, a literatura diz que os negros eles estão, né, em um processo de vulnerabilidade devido a todas as questões, né, sociais, históricas, que a gente já sabe, e os estudos comprovam isso. E também os estudos trouxeram que desfechos de mortalidade nessa população de negros também é bastante expressiva. Provavelmente, os estudos que eu li, por conta de fatores genéticos e também toda a questão social, que a gente não pode, né, fugir a isso, que é o objetivo desse estudo. E em relação à escolaridade, nós achamos um maior quantitativo também, 35,5% de pessoas, de pacientes, que tinham até o ensino fundamental incompleto. E isso traz grandes problemas, segundo os estudos, né, que nós analisamos. Por quê? Porque a baixa escolaridade está relacionada a muitas coisas. A adesão medicamentosa, o autocuidado. Então, estudos comprovam que quando a pessoa tem baixa escolaridade, a compreensão em relação às orientações da equipe multiprofissional, toda a dinâmica do tratamento pode ser prejudicada. Em relação à condição laboral, eu também fiquei bastante espantada porque 45,9% não exerciam a atividade laborativa. Quando a gente for olhar o perfil clínico desses pacientes, a gente vai entender o porquê que ocorreu isso. Na verdade, um quantitativo muito grande de classe funcional da NIRA, 13,4. O que é isso? Isso quer dizer que essa síndrome ela é incapacitante. Então, quando o paciente ele chega nesse estágio, ele já está com as atividades cotidianas da vida diária, está comprometida e também até o fato de ele estar em repouso, ele apresenta dispidez. E a renda não só influencia, né, em tudo isso, mas também nas condições de moradia. Pessoas de baixa renda, pessoas pobres, elas tendem sim a viver em lugares precários, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, que também traz muitos prejuízos à saúde. Bom, aqui é a tabela de perfil clínico, né, na admissão. Então, o maior quantitativo que nós achamos foi de pessoas doentes com etiologia isquêmica, 47,2%. E nós vamos entender, diante de todo essa tabela, o porquê. Na verdade, nós achamos muitas comorbidades prévias, hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes mellitus, que a gente sabe, consultando a literatura, tem tudo a ver com placa de ateroma, e aí vai ter aquela oclusão nos vasos sanguíneos. Quanto à classificação da NIRA, eu já falei, né, 13,4, que essa síndrome, a insuficiência cardíaca, ela é altamente incapacitante e os sintomas são progressivos e adúlticos. Então, quando o paciente chega nesse estágio aqui, ele já está com a
dividiu em quente e úmido, 58%. Então, esse paciente ele tinha uma boa perfusão, porém, apresentava sinais de congestão. As comorbidades prévias, eu já falei, maior quantitativo, né, de hipertensão arterial, 66,7%, e diabetes mellitus, 34,6%. Isso quer dizer que as pessoas, elas estão, né, com os fatores de riscos todos em sinergia. E o fator precipitante, síndrome coronariana, que também tem tudo a ver com os achados, e a má adesão medicamentosa, que também tem tudo a ver, né? Baixa escolaridade, situação de vulnerabilidade social. O internamento também, nós tivemos a evolução hospitalar 53%, o que vai explicar, o que explica, né, toda a clínica do paciente. Insuficiência renal aguda e hipercalemia. Então é bastante, né, a gente pode inferir que esses pacientes, eles são de cardiopatia muito grave. Uso de droga vasoativa, dobutamina, 30,7%, e o desfecho hospitalar, internamento, 8,7%, alta, 60,2%, e óbito, 11,7%. Pronto. Aqui está o cerne do nosso estudo, que são os determinantes sociais. Então, nós achamos que para os pacientes que não exerciam atividade laborativa, eles se internavam mais em UTI, eles tinham mais infecção e tinham hipercalemia. Tudo isso com significância estatística. A droga vasoativa também, nos pacientes que não tinham atividade laborativa, também nós encontramos significância estatística. Desfecho hospitalar, as pessoas que não tinham atividade laborativa, elas reinternavam mais e também entravam em óbito mais também. Já em carteira assinada, nós vemos também o mesmo padrão. As pessoas que não tinham carteira assinada, elas reinternavam mais em UTI e tinham mais infecção. E a minha grande surpresa foi o benefício previdenciário. As pessoas que recebem benefício previdenciário, elas estão relacionadas a desfechos desfavoráveis no caso da insuficiência cardíaca. Então, as pessoas que recebem dinheiro da Previdência, elas reinternaram mais, elas tiveram internamento na UTI, elas tiveram infecção, tiveram hipercalemia, tiveram desfecho hospitalar também, óbito, maior do que as pessoas que não recebiam benefício. Fica uma lacuna para que seja estudado, né, para poder elucidar aí essa questão de o porquê desse achado. E as considerações finais, as características socioeconômicas que nós encontramos foram pessoas acometidas por insuficiência cardíaca do sexo masculino, nível de escolaridade baixo, não exerciam atividade laborativa. As características clínicas identificadas foram a etiologia isquêmica, portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia da classe 3 e 4, perfil hemodinâmico, quente e úmido, e o fator precipitante, síndrome coronariana. E como a gente viu no slide anterior, o comprometimento da execução da atividade laborativa esteve associada a desfechos desfavoráveis, né? Então a pessoa recebia os benefícios, a pessoa estava ligada a desfechos desfavoráveis. Pessoas acometidas em receber o benefício está associado, que foi o que eu falei, apontando para a limitação do benefício como fonte de renda para o grupo em questão. Esse estudo teve como principal limitação não acessar as características de todos os participantes, principalmente a renda familiar. As referências e obrigada. Habitualmente a gente passa a primeira palavra aos convidados, mas por conta do horário, a professora Cláudia tem um compromisso. Eu vou inverter a ordem e vou passar a palavra para ela.